Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos a intenção hoje, então, de dar prosseguimento a um estudo que nós começamos no culto passado, no culto de ceia, e nós tratamos sobre o tema da parúzia, tentando ali responder algumas perguntas. Eu quero que você faça a leitura da Bíblia junto comigo, no mesmo texto que nós lemos no culto anterior, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. E depois também vou querer que você agregue essa leitura, também o texto de Mateus 13, verso 33. Vamos ler essas duas escrituras para a nossa meditação. 2 Coríntios 2, verso 14, e Mateus 13, 33. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Agora Mateus, capítulo 13, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Diga graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Pai Celestial, aqui estamos reunidos em Teu nome, te dando graças por mais uma oportunidade que Tu nos concedes, Senhor, de aqui meditarmos a Tua palavra e exaltarmos o Teu santo nome, porque foi para isso que Tu nos fez, Senhor. Estamos aqui para Te adorar, para Te exaltar. Essa é a razão de nós vivermos, Senhor. E estamos aqui conscientes de que Tu estás recebendo, ó Pai amado, o sacrifício de louvor que sai dos lábios dos Teus filhos nesta noite, ó Pai. Te somos gratos por essa oportunidade e pedimos ao mesmo tempo que Tu abras nosso entendimento, ilumine os olhos do nosso coração para a compreensão da palavra desta noite, Senhor, e que ela possa trazer refrigério, Senhor, e que essa semente que está sendo plantada hoje, que a Tua palavra frutifique, não a 30, não a 60, mas a 100 por 1, Senhor. Enche-nos com o Teu gozo nesta noite, neste lugar, Senhor, porque aqui estamos reunidos só com um propósito: Te exaltar e Te glorificar com as nossas vidas, Senhor. Aqui nos rendemos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posse de cada vida que está aqui, de cada lar aqui representado, Senhor, que possa aqui a coluna de fogo ser manifestada neste lugar agora, guiando os Teus filhos, guiando o Teu povo, Senhor, para que eles possam marchar triunfantemente em glória, até que o Teu Filho possa vir e tomar a Tua noiva, porque é para isso que estamos aqui, Senhor. Estamos aguardando este momento que é precioso, é tudo que nos importa, Senhor. Toma das nossas mãos agora, Pai. Levamos cativo nossos pensamentos à Tua obediência para a Tua palavra, em o nome de Senhor Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Oh, glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. No culto passado nós tentamos responder algumas perguntas. Nós queríamos saber de que maneira que esta parúzia, esta presença, que o profeta chamou de aparição, está se manifestando em nosso meio. Como que nós poderíamos discernir o que ela está fazendo, qual é o objetivo dela, podemos ver de que maneira ela está sendo manifestada.
Nós tentamos responder essas perguntas com base nas Escrituras. E nós conseguimos aqui compreender, falar de que esta parúzia, este mover de Deus, é o mesmo mover que Deus está fazendo tanto agora na última era da igreja, como também fez lá no começo, na primeira era. Porque é o mesmo Deus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nós falamos que Deus se manifestou de uma forma particular na primeira era, derramando-se de si mesmo, na forma de línguas repartidas, uma medida de Deus mesmo sobre cada filho que estava ali reunido. Não foi como foi com o Filho de Deus, porque lá você não tem uma escritura dizendo que a pomba se repartiu, ou que uma pena caiu, você lá tem toda a pomba sobre o Filho, mas ali em no Pentecostes, 50 dias depois da festa das Páscoas, ali você tem o Espírito Santo sendo derramado novamente sobre a igreja, de uma forma peculiar, especial, sobre toda a igreja, porém em medida. Aquilo era o mover de Deus, aquilo era a parúzia, é a presença de Deus, Deus mesmo no seu povo, Deus mesmo nos seus filhos. E depois nós falamos que esse Pentecostes ocorre, o Espírito Santo sela aquele povo, batiza, e eles falam em línguas e os dons são manifestados. E depois, mais adiante, nós vimos que a coluna de fogo, Deus, Ele não parou por ali, Ele continuou operando, Ele continuou trabalhando. Deus, na forma da coluna de fogo, foi procurar um mensageiro, um apóstolo, para trazer a ele uma mensagem especial para fazer com que o povo fosse estribado, fosse firmado doutrinariamente na palavra. Este homem foi usado por Deus para trazer a ordem da igreja, para pôr os dons em ordem, para pôr a igreja em ordem conforme a palavra revelada para aquela hora. Isso foi o mover de Deus, Deus trabalhando com o seu povo. E agora nós vemos que depois, nesta última era, Deus operou a mesma coisa. Houve um Pentecostes, um outro derramar do Espírito Santo sobre a igreja, houve a restauração dos dons, o povo começou a falar em línguas, em sinais e profecias. Depois, mais adiante, a mesma coisa, a coluna de fogo, aparecendo para um homem, para o último mensageiro dessa era, William Branham, capacitando ele com um dom especial, peculiar para essa era, que você jamais viu até então e que jamais será outra vez repetido. Isso tudo é o mover de Deus, isso tudo é a parúzia, que a Bíblia tem aí, você pode ver, a palavra é vinda, mas o grego é parúzia, e a tradução correta de parúzia não é vinda, porque segundo os mais especializados no grego, parúzia não se refere a um evento só, mas uma concatenação, ou seja, um ajuntamento de vários eventos, uma série de eventos. Porém, os estudiosos do grego só disseram isso, mas não souberam se quer dizer que eventos seriam esses. Eles não tinham como identificar exatamente quais os eventos. E eu aqui dei a minha opinião pessoal. Rotterdam, que foi quem viu isto, eu tenho uma opinião de que se Rotterdam tivesse visto os sinais que Deus está operando na vida de William Branham, ele teria visto em William Branham estes eventos que ele previu, que ele viu, conforme o estudo do grego mostrava, sendo cumprido no ministério de William Branham. Ele poderia ter visto os sinais e teria dito, isso faz parte da parúzia de qual eu falei. Essa série de eventos que eu não sei dizer o que é, eu agora estou vendo, é isso, a parúzia está começando. Se ele tivesse vivido para ver, eu creio, minha opinião, ele teria identificado e dito, isso é a parúzia de que eu falei. Porque a parúzia não é uma vinda, é uma série de eventos que culminará com a vinda de Jesus. E o profeta dessa era, ele fez questão de separar para o povo, de que primeiro ocorre uma aparição, a palavra que ele usou, para depois uma vinda. Primeiro uma aparição, para depois vir. E o que você tem agora é a aparição, são sinais da sua vinda. E nós vimos que o povo da mensagem tem se confundido um pouco com isso, porque eles têm visto sinais e têm dito, isso é a vinda. Eu também tenho tentado explicar para a igreja que essa confusão que tem sido generalizado nos grupos da mensagem é o mesmo tipo de confusão que você vê lá na primeira era. Porque paralelo ao ministério de Deus, paralelo à mensagem que Deus tem sido entregue, existe um outro ministério tentando passar uma outra mensagem para o povo. E lá na primeira era da igreja você vai ver que alguns se confundiram porque viram sinais e disseram, isso é a vinda, Jesus está aqui. Estavam até usando epístolas de Paulo, dizendo que Jesus já estava ali, que o dia do Senhor já havia acontecido. E Paulo disse, por favor, não me demoveis, não mude do que eu falei, não se deixe levar por alguém que tem dito que eu falei alguma coisa. Eu não disse que Jesus já está aqui, o dia do Senhor ainda não aconteceu. E nesses dias que estamos vivendo, nós temos a mesma coisa. Nós temos aí um ministério paralelo trabalhando e usando até parágrafos das mensagens do profeta, dizendo que Jesus já veio. Eu aqui tentei mostrar para você
Nós lemos aqui algumas cotas, onde o profeta, mesmo depois dos céus terem sido abertos, a nuvem aparecer, ser fotografada, os anjos se manifestarem, o profeta continuou dizendo: estamos aguardando a vinda do Senhor. Eles pegam o sinal e dizem: isto já é a vinda. O profeta disse: não, eu estou esperando, nós estamos esperando, estamos aguardando isso. Eu lembro que eu li algumas citações, e eu tenho mais uma aqui que eu queria ler para você, que é aquela que o irmão Branham pregou 30 dias antes do Senhor recolhê-lo. Mensagem que ele pregou em Shreveport, dia 25 de novembro de 65, a união invisível da noiva. 25 de novembro de 65, 30 dias antes aproximadamente, antes da partida do profeta. Veja, até o final do seu ministério, ele continuava dizendo a mesma coisa. Ele diz aqui, no parágrafo 19 e 20, e não é dirigida a ninguém, a nenhuma pessoa em particular, ou algo só à igreja, ao corpo de Cristo, que estamos tratando de dirigi-lo a pensamentos mais profundos e objetivos mais altos, crendo que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Cremos nisso muito mais. Está 20 anos mais próxima do que esteve da primeira vez que vinha a Shreveport. Tem ocorrido tanto desde esse tempo. Agora estamos esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Eu não estou esperando por um avivamento, um outro derramar do Espírito Santo, não. Eu estou esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. 30 dias antes de partir, o profeta dizia: eu ainda estou esperando a vinda do Senhor. E a mensagem da parousia não é outra, não sei isso. Prepare-se, noiva, prepare-se, igreja. Jesus está vindo, o noivo está vindo para te buscar. Essa é a mensagem da parousia. E essa mensagem, esta parousia, está preparando você para isso. Nós vimos de que forma, nós fizemos aqui uma comparação de uma estrada, não é isso? Nós lemos ali algumas escrituras, e eu fiz questão de ler para você Isaías 43, eu vou ler de novo porque eu amo essa escritura. E eu faço questão de ler de novo porque o povo da mensagem está pensando que Isaías 43 já acabou. Eu quero dizer para você, meu querido, amado irmão e irmã, Isaías 40, verso 3, continua sendo cumprido hoje, agora. Isso não foi só para o passado. O povo da mensagem não lê mais Isaías 43. Vamos lá, Isaías 40, verso 3. Eu amo essa escritura. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O caminho está sendo preparado. Essa obra não parou. Deus está aqui preparando o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda do nosso Deus, todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Esta obra de aplainar os caminhos, retificar, endireitar o que está torto, aterrar, nivelar o que está acidentado, isso não é uma obra visível. Não é uma obra que você vê aí uma terraplanagem passando para limpar, não é isso. Não é uma coisa que você pode dizer: aí está. Jesus diz que o reino dos céus não é por observação. Não é uma coisa que alguém pode dizer: olha lá o que está acontecendo, olha ali. Não, essa aqui é uma obra silenciosa. É uma obra escondida. É uma obra oculta aos olhos do sistema denominacional. Eles não têm como identificar isso sequer nas escrituras, mas a parousia está em pleno vapor, está acontecendo. Essa obra está sendo operada agora em nosso meio. Essa estrada está sendo preparada. Esses entulhos estão sendo removidos. O caminho está sendo preparado. Agora, onde que é feita essa obra então? Essa obra é feita no coração de cada eleito, filho de Deus. Você é eleito para essa hora, para receber essa mensagem. Essa obra está sendo feita agora. Deus está aplanando o teu coração. Salmo 84, verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. Agora, como é que ele vai aplanar os caminhos do teu coração? Com a mensagem de Elias, porque ele veio para aplanar e converter o coração dos filhos aos pais da igreja. Essa obra Deus está fazendo aqui. Isso não foi só para João Batista. Eu tenho tentado dizer para você, Elias, esse é o ministério de Elias, não é só de João Batista, é também o ministério de William Branham. William Branham também cumpriu Isaías 43, porque na verdade essa é a obra do ministério do Elias. E o Elias da igreja não é outro, senão Deus mesmo, o Espírito Santo. Deus está aqui fazendo esta obra. Diga graças a Deus por isso.
Então é uma limpeza, é uma purificação que Deus está fazendo, está removendo todos os entulhos denominacionais, todos os estatutos de igreja, todos os credos, todos os dogmas, todas as tradições, todos os rudimentos do mundo, para que o Filho de Deus possa receber a palavra legítima e incorruptível de Deus. Essa obra que a parúzia está fazendo, Deus está aqui fazendo, é uma obra invisível, eles não conseguem ver. Essa é uma pista de passagem, e como eu disse, essa mensagem da parúzia está preparando você dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, a vinda do Senhor está próxima. O profeta terminou seu ministério dizendo, estão esperando a vinda do Senhor, porque essa é a mensagem do mensageiro, esta é a mensagem do Elias. E essa obra que Deus está fazendo, é uma obra de crescimento, é uma obra que Deus está prosseguindo, passo a passo, na vida de cada um. É um nível, um acima do outro. Nosso Deus é um Deus de continuidade. Deus está sempre progredindo, fazendo os seus filhos progredirem, crescerem mais. E não há limite para isso. Esse crescimento não tem limite, meu querido. Você vai aprender mais, até chegar à estatura de varão perfeito, disse o profeta. Mas você lembra que o profeta também recebeu uma visão, onde ele viu a noiva marchando. Nós tentamos explicar aqui que essa leitura que nós fizemos de 2 Coríntios, onde Paulo diz que Deus nos faz marchar triunfantemente em Cristo, essa é uma obra que a parúzia está operando, e o profeta teve uma visão da noiva marchando, você lembra disso? E também teve a visão das denominações marchando, mas vamos me ocupar com a visão da noiva. Você se recorda que o profeta viu a noiva marchando e que nas últimas fileiras, lá, as últimas irmãzinhas, lá, as donzelas com cabelos compridos e vestes brancas, elas começaram a ficar um pouco desatentas? Elas começaram a olhar para o lado, alguma coisa estava distraindo elas olhavam para um lado, não sei se era a música que era, o profeta estava acompanhando tudo isso por visão. E quando ele viu que elas estavam se distraindo, elas começaram a olhar para o lado e quando viu, estavam fora da fileira. E o profeta na visão ele disse, volte para a fileira, não te distraia. Porque há um espírito aqui tentando distrair a noiva de Cristo. Ele vai usar todos os blefes que forem possíveis para te distrair. Vai fazer você ficar atento a uma outra coisa que não é a palavra de Deus. Vai fazer você pôr sua fé numa doutrina que não é a doutrina do Senhor, dos apóstolos. Vai fazer de tudo para te distrair, para tirar tua atenção, tirar o teu foco dessa mensagem, dessa palavra. Vai criar situações do teu lar, vai criar situações da tua casa, vai criar situações do teu trabalho, vai criar situações da igreja, tudo isso para fazer você tirar essa mensagem do teu foco. Mas o profeta disse na visão, noiva, não te distraia, volte para a fileira. Essa mensagem da parúzia, Deus está aqui dizendo, fique atento, fique marchando, não se desanime, não se fique desatento com nada, não aceite o blefe de Satanás. Não empreste a boca para Satanás para falar de qualquer outra coisa que não seja desta palavra. Viva esta palavra. Não te distraia. O profeta viu isso em visão, porque ele viu que Satanás ia fazer de tudo para fazer o seu povo se distrair. E Deus quer que você cresça, meu amado. Satanás não quer isso. Ele vai fazer tudo possível para bloquear, para colocar aí uma pedra, um bloqueio nessa estrada. Mas a mensagem do Elias está aqui para limpar toda a sujeira, através da lavagem da água pela palavra. Porque ele quer promover uma obra de crescimento. E no culto anterior também, eu estava encerrando dizendo que esta parúzia, este mover, também você vai identificar nas escrituras com a palavra de reino dos céus, ou reino de Deus. O reino dos céus, o reino de Deus, é este mover, esta parúzia que Deus está operando. O profeta disse no sermão que não foi traduzido, chamado Shalom, que todo o Novo Testamento fala dessa hora. E aquelas parábolas que você lê lá em Mateus 13, onde fala das parábolas do reino dos céus, aquelas parábolas falam dessa hora, do que está acontecendo agora. E eu li para você um texto que eu vou querer ler de novo, de uma tradução que fizemos no sermão do irmão Oliveira, perguntas e respostas, número 3, eu espero que tenha sido passado aqui para os irmãos.
Ok, o pastor está confirmando. Pergunta e resposta número 3, parágrafo 48. O irmão Oliveira aqui faz uma leitura de Lucas 17, 20 a 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem por observação. Eu chamei a sua atenção de que essa tradução observação foi uma tradução que eu fiz direto do inglês lá, como está. Ok? O reino de Deus não vem por observação. Aí o irmão Oliveira diz, ele não disse não veio. Aqui diz que ele veio, mas que ninguém poderia vê-lo. Não é uma obra pública. Não é uma coisa pública. A terceira etapa não é uma demonstração pública. E isso foi para quê? Para não ser o quê? Manufaturado, copiado. Não é uma coisa pública. Aqui diz que ele veio, mas ninguém poderia vê-lo. O irmão veio falando. Agora volta a leitura. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós. O reino de Deus, o reino dos céus, a parúzia, a presença de Deus, este mover de Deus, está dentro de você. A palavra dentro, agora o irmão veio falando, teria um sentido duplo aí. O irmão Branham nos contou que toda a escritura é composta de um duplo sentido. E um dos sentidos definitivamente é entre vós. E um é dentro de vós. Ou seja, tanto faz dizer que essa parúzia, essa presença está entre vós e meio a vós, como também dizer que está dentro de vós. Tem um sentido duplo. Ambos são válidos. Este mover está acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. Ok, assim, portanto, o reconhecimento seria o reino de Deus em você, que está respondendo ao reino de Deus em meio, ao redor de você. E você seria o único que poderia vê-lo. O sistema denominacional não pode ver isso. Porque você já é uma parte desse reino. Você foi gerado desse reino. Porque esse reino é o reino de Deus e a palavra de Deus. E você foi gerado por essa palavra, você é parte dela. E essa é a verdade, ver o significado composto. Somente o eleito pode ver isto. Se você veio de Deus e você é uma parte de Deus, você verá isto. Se você não é, você não verá. O reino dos céus. E como eu disse, Jesus usou algumas parábolas para ilustrar o reino dos céus. E nós fizemos a leitura de uma delas, Mateus 13:33. É a parábola da farinha e do fermento. Eu vou reler de novo. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse, o reino dos céus. Se é o reino dos céus, você já está entendendo. Agora, existe uma grande tradição em cima desta passagem. O sistema denominacional deu uma interpretação totalmente contrária àquilo que Jesus estava propondo quando falou desta parábola. E eu tenho o desconforto de dizer para você que nós temos ministros dentro dessa mensagem usando a mesma interpretação denominacional desta parábola para o povo de Deus, para o povo da mensagem, misturando a interpretação denominacional com a mensagem. Jesus aqui está falando do reino dos céus. O reino dos céus é comparado ao fermento. E essa interpretação denominacional, que é muito aceita aí fora, ela partiu de um estudioso. Eu vou tentar quebrar uma tradição aqui. E isso vai levar um pouquinho de tempo. E você vai ter que ter paciência comigo. Eu não tenho aqui desejo nenhum de combater um ministro que pregou. Eu não vou aqui tentar cortar o galho. Eu vou direto à raiz. Eu vou tentar aqui mostrar para você quem primeiro começou a fazer isso. Quem foi o primeiro a dar essa interpretação. Que é uma interpretação errada. Um ministro denominacional chamado Herbert Locker escreveu um livro em 63 intitulado Todas as Parábolas da Bíblia. Esse livro se tornou um best-seller e é livro de cabeceira dos principais seminários teológicos. É um referencial. O que significa tal parábola? Vamos para Locker, ele deu a resposta, está lá no grande livro, são quase 400, 500 páginas, um livro imenso. Esse é um segundo livro. Uma outra obra anterior foi Todos os Milagres da Bíblia. Ele pegou todos os milagres da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e deu uma explicação para cada um, porque tinha um simbolismo. Ok. Depois ele fez essa outra obra, com as parábolas, todas as parábolas, Antigo e Novo Testamento.
Eu vou dizer para você que muita coisa ali pode ser aproveitada, muita coisa é boa. Mas quando ele chegou aqui nas parábolas do reino, este homem pecou. Ele cometeu muitos erros. Mas o sistema denominacional aceitou como que o que ele coloca ali fosse realmente aquilo que a palavra de Deus está propondo. Eu vou repetir. Nós temos ministros da mensagem crendo nessa interpretação e trazendo para o povo da mensagem. Trazendo um alimento denominacional para dentro dos tabernáculos. E qual é a interpretação que este homem deu? Ele disse que esse reino dos céus, na verdade, não é o reino dos céus. Mas aqui já começa o problema. Jesus disse, o reino dos céus, meu irmão, não mude. Aceite a palavra como ela está. Não mude isso aqui. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Mas esse ministro disse, não é que é o reino dos céus, mas na verdade é uma coisa que pode parecer, é parecido com isso, mas na verdade é diferente daquilo que poderia ser. Enfim, um jogo de semântica qualquer para tentar mudar as palavras de Jesus. Tudo porque a palavra fermento tem um simbolismo na Bíblia. E você sabe que fermento na Bíblia simboliza pecado. Jesus mesmo, quando foi fazer referência numa doutrina falsa, ele disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Então o que este homem aqui fez? Ele pegou esses significados das Escrituras e disse, este fermento aqui da parábola também tem o mesmo significado. E foi aí que ele pecou, foi aí que ele errou. Este fermento aqui não tem o mesmo simbolismo nas outras ocasiões. Quando Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus, ele não estava contando uma parábola. Mas aqui é uma parábola. E por ser uma parábola, este fermento tem um outro sentido, uma outra conotação. Então o que esse homem tentou fazer? Ele tentou aqui criar, eu vou fazer aqui algumas leituras desse livro, é importante, eu estou tentando quebrar uma tradição aqui, é uma coisa difícil. Você vai ter que ter um pouco de paciência comigo. Esse homem aqui tentou então arrazoar os seus argumentos. Eu quero ler para você o que ele escreveu. Ele diz aqui, fermento. Começaremos com esse polêmico produto. Visto que fermento, quando utilizado de forma figurada, como acontece nessa parábola, obviamente significa algo ruim. Então, na interpretação dele, esse fermento aqui não é o reino dos céus. Está escrito que é o reino dos céus, mas para ele não é algo que não presta. Então ele está dizendo que o reino dos céus não presta, que é uma coisa ruim. Vamos lá. Afirmar que um símile, preste muita atenção nisso aqui. Isso aqui é um sofisma que eu vou ler para você, mas eu vou desmascarar agora mesmo. Preste atenção nisso. Afirmar que um símile pode significar tanto algo bom como ruim é violar a sua utilização simbólica, dada pelo Espírito Santo na Bíblia. Além do mais, pelo fato de que o fermento é invariavelmente usado para representar algo que é ruim, corrupto e insatisfatório, como pode significar esse outra coisa? Seu formato é tão rígido quanto a matemática e deve então o seu significado estar sempre em completa harmonia com a sua utilização em qualquer outro lugar das Escrituras. O que esse homem está dizendo? Está dizendo aqui o seguinte, que uma figura na Bíblia tem a mesma conotação em todos os lugares. Eu vou usar o termo que ele usou aqui, é tão rígido quanto a matemática, é uma lei que você não pode mudar. Né? Então, um símbolo tem um significado na Bíblia, e todas as outras vezes que você vê aquela figura, ele vai ter a mesma conotação e o mesmo significado. Então ele diz, fermento, nós sabemos que é uma coisa ruim, então toda vez que aparecer, tem um só significado. Eu quero dizer para você que isso é errado. A Bíblia muitas vezes apresenta uma mesma linguagem figurada com conotações diferentes. Você vai ver o apóstolo Pedro fazendo referência a Satanás. Ei, sede sóbrios, cuidado, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Pedro usou a figura de um leão rugindo, bramando para tipificar Satanás. Mas depois você vai lá para Amós 3:8 e você vai ver o profeta Amós fazendo a figura do leão rugindo para representar Deus falando. A mesma figura com duas conotações diferentes. Só aqui você já anula o que esse homem está falando. E há várias outras ocasiões. Você vai ver, por exemplo, a figura do ladrão. A palavra é usada também para representar o diabo. O Satanás, como é que diz lá João 10:10? Ladrão, né? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Aquilo ali é um texto referente ao falso ministério. Mas nós sabemos quem é o pai dos ladrões. É Satanás. Então ali está falando do diabo. A figura do ladrão para representar o diabo. Mas você também tem a escritura onde Deus diz, eis que eu cedo venho, eis que eu venho como ladrão. Você tem a figura do fogo, que uma hora é usada para representar o inferno, depois usada para representar o Espírito Santo sobre a igreja. Você tem várias figuras com conotações diferentes. E o que você me diz? O que você me diz daquele leão lá da tribo de Judá, de Gênesis 49?
Se o leão lá, se para ele toda a figura de leão simboliza Satanás, então o leão lá de Gênesis 49 lá é Satanás? Hã? E o que você me diz também naquela figura da serpente? Você lembra quando Moisés pegou a sua vara, jogou diante do faraó e se converteu em serpente? E os magos do faraó fizeram o mesmo, jogaram as suas varas, converteram em serpentes. Mas você lembra o que aconteceu com a vara de Moisés? A serpente de Moisés pegou e engoliu as serpentes do faraó. O que simboliza isso? Simboliza ali Deus, o Senhor Jesus Cristo, vencendo as hostes do diabo. Você tem ali a mesma figura de serpente com duas conotações no mesmo texto. Então este homem usou esse argumento para tentar dizer, esse fermento aqui tem o mesmo significado que os outros. Errado. Isto é uma parábola. E como Jesus diz, o reino dos céus é comparado ao fermento. Então isso tem um outro sentido, uma outra conotação, que o sistema denominacional não consegue aprender. Porque isso aqui é só para a noiva. Agora eu vou dizer por que esse povo aqui se enredou. Por causa da figura da mulher que aparece na parábola. Não é isso? A parábola diz que eles chegam até a mudar o texto. Porque a parábola diz, o reino do céu é semelhante ao fermento. Eles já começam dizendo assim, o reino do céu é semelhante à mulher. Eles pegam essa figura da mulher, dizendo que ela tem um simbolismo. Dizendo que essa mulher aqui tipifica a falsa igreja, o sistema babilônico, que mistura a falsa doutrina com a palavra, porque farinha ali simboliza a palavra, as escrituras. Então eles pegam isso e dizem, olha, é isso que está sendo dito aqui. Isso não é verdade. A conotação aqui, o foco de Jesus é outro. E quando você pega essa palavra aqui e muda o foco, você está em pecado. Porque a palavra pecado quer dizer falhar o alvo. Jesus tinha um alvo. E se você pega aqui esse texto e dá um outro alvo para ele, você está em pecado. Eu já estou dizendo. Essa mulher aqui, meu querido, ela não tem nenhum simbolismo envolvido aqui nesta parábola. Se isso aqui ela faz você se confundir, se enrolar, então faz o seguinte, faz de conta que não tem mulher nessa parábola, esquece. Essa mulher não tem nenhum simbolismo aqui envolvido, o foco aqui é só o fermento e as 3 medidas de farinha. A mulher não tem nenhum simbolismo. Jesus só fez menção da mulher porque esse é um trabalho doméstico daquele tempo da mulher. Jesus não poderia dizer, e o sapateiro pegou o fermento e misturou, e o açougueiro e o publicano. Não, ele tinha que usar a figura da mulher, porque ele também tinha que estar de acordo com as escrituras, porque as escrituras dizem que esse é um trabalho doméstico da mulher. Jeremias 7, verso 18, lá diz assim, os jovens carregam a lenha, os pais preparam o fogo, e as mulheres amassam a farinha. Jesus somente usou a figura da mulher porque esse é um trabalho doméstico, só isso. Mas o que acontece? Como eles dizem que isso aqui tem um simbolismo, e que essa mulher aqui simboliza a falsa igreja, eles gastam 90% do tempo só falando da mulher. E esquece da parábola. Porque a parábola aqui não é a mulher, é o fermento. E aí, eu vou continuar aqui lendo algumas coisas, porque ele tenta aqui se arrazoar. Mas eu quero aqui ler para você, por que Jesus contava parábolas? Por que ele falava do reino? Por que ele falava dos mistérios para a noiva, para a igreja, na forma de parábolas? Você sabe que os evangelhos falam disso. Mateus 13, eu vou ler aqui Mateus 13, verso 10 a 11 e 13. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Os mistérios do reino dos céus é só para o eleito, por isso que esse povo aí fora se confunde. Por isso que ele tem que falar por parábola, para que até hoje isso continue confuso e velado para eles. Mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Eles não têm a mensagem da hora, então o pouco que eles têm lhe será tirado, porque não serve para nada. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Era por isso que Jesus contava aquilo só em parábolas, porque isso aqui é só para a noiva. Mas você tem a revelação, você tem a parúzia, Deus aqui falando, guiando a sua noiva. Essa mensagem é para a igreja. É para a igreja eleita. Então vamos voltar, eu quero voltar aqui para os argumentos de Locke, porque ele usa a sua interpretação, dizendo que essa mulher é uma prostituta. Mas o que fez esse homem dizer que essa mulher é uma prostituta? Ele teve que usar de algumas artimanhas teológicas, delírios teológicos seus. Ele tentou se ater na palavra lá do rei Tiago em inglês, onde diz que essa mulher escondeu
o fermento. Então ele pegou a palavra escondeu e tentou criar um sentido místico para ela, dizendo que por fato dela ter escondido, ela estava assim o quê? Ocultando, está fazendo algo por baixo do pano, alguma coisa assim que não poderia ser aceito normalmente. Enfim, ele estava querendo usar esta palavra para dizer que essa mulher está sendo assim, agindo de uma maneira intencional, com uma dor de vanas. E ele foi tentando desenvolver isso até o ponto de dizer, é uma prostituta, porque mulher na Bíblia tipifica a igreja. Então, como ela estava agindo com uma má intenção, então isso simboliza o falso ministério, a Babilônia, a meretriz. E só que quando você vai lá para o grego, a palavra grega aqui que foi traduzida no Rei Tiago para ocultar ou esconder, a palavra grega lá é ekrupto. E essa palavra ekrupto tem dois sentidos, que se adequam conforme a situação. A tradução que foi feita do Rei Tiago foi uma tradução errada desse grego. Strong ele dá dois sentidos para essa palavra. Uma ele diz que significa ocultar em algo. O outro sentido significa misturar uma coisa com outra. Ou seja, quando tem mais um ingrediente, mais uma coisa envolvida, o sentido é de misturar. Como aqui está falando de farinha, pegou um fermento e colocou com farinha, então o termo correto para ekrupto seria misturar. Tanto é que você vai ver algumas traduções já corrigindo isso. Você tem a tradução da Bíblia Viva, da NVI. A própria tradução do Rei Tiago para o português lá está misturou. Porque a tradução esconder está errado. Mas para ele serviu para o seu propósito, porque ele tentou fazer disso, pegando a palavra lá do inglês, hide, para dar uma outra interpretação. E com isso ele começou a trabalhar. E depois, para tentar corroborar mais a interpretação dele, o seu argumento, ele tentou fazer uso de algumas escrituras. E este homem cita Levítico 2:11. E eu vou ler a leitura que ele fez e o que ele escreveu sobre isso, a sua interpretação. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor se fará com fermento. Levítico 2:11. Agora ele vai dizer aqui. Dessa forma, quando a mulher escondeu o fermento na farinha, fez algo que Deus proibiu. Misturou um elemento estranho à farinha. Então esse foi o argumento que ele usou para dizer que essa mulher era uma prostituta, simbolizando a falsa igreja, porque ela fez uma coisa que Deus ordenou que não fosse feita, que foi misturar fermento, levedura e ofertas cereais para o Deus. Então essa mulher estava misturando fermento, e a lei diz, não faça isso. Ela fez, então ela estava em pecado. Um argumento muito bonito, muito bem construído, mas aqui está um verdadeiro sufismo e falácia. O que é isso? O que é sufismo? O que é falácia? É uma mentira apresentada com roupagens de verdade. E é bem fácil se desmascarar isso aqui. Ele está dizendo que essa mulher está agindo errado porque fez uma coisa que a Bíblia diz para não fazer. O Senhor disse, não ofertem os cereais para o Senhor no tabernáculo com levedura. Essa mulher ofereceu, então ela está em pecado. Só que é um pequeno problema nesse argumento de Locker. De onde é que ele tirou na parábola essa informação de que o pão que ele está fazendo é para ser ofertado em santuário? Onde é que está escrito que o pão é ritualístico? E isso foi uma coisa que ele tirou da cabeça dele. A parábola está dizendo isso. Este pão que a mulher está fazendo não é uma oferta para o Senhor. É uma mãe de casa, mãe de filhos, é uma esposa, está fazendo pão para seu lar, para sua casa. A parábola não está dizendo para ser ofertado em santuário, isso foi uma conclusão que ele tirou. Mas foi um recurso que ele usou para tentar fazer essa mulher aqui ter algum simbolismo. E ela não tem simbolismo nenhum. E é mais ou menos o que acontece dentro da mensagem. Agora, eu estou te mostrando quem primeiro começou a fazer isso aqui. Eu não estou falando dos outros que depois pregaram isso. Estou te mostrando para você ver aonde que começou isso. Quem primeiro começou a falar sobre isso. E eu estou mostrando para você os argumentos dele, que são falhos. Então, a parábola fala de 3 medidas de farinha e fala do fermento. O que são essas 3 medidas de farinha? As 3 medidas de farinha representam os três níveis da fé. Justificação, santificação, restauração dos dons, batismo do Espírito Santo. É isso que as 3 medidas estão representando aqui. Porque da farinha você faz pão. Pão na Bíblia simboliza a palavra. E a palavra você tem aqui representada por essas 3 medidas. Aqui você tem as 3 etapas. Você tem justificação, santificação, restauração dos dons. E o fermento? O que simboliza o fermento? Vou mostrar para você que esse simbolismo que Jesus está criando aqui para o fermento não foi um simbolismo isolado. Há uma outra ocasião em que o fermento aparece na Bíblia com a mesma conotação que o Senhor Jesus Cristo deu aqui para esta parábola.
Você sabe que o fermento ele representava pecado. E nas festas, Deus, como esse mesmo teólogo aqui citou, Levítico, Deus ordenava que não fossem ofertados ofertas cereais no santuário com levedura. Mas você sabia que havia uma festa em que Deus ordenava o adorador ofertar pão com fermento? Que festa é essa? Que loucura é essa, irmão Jorge? Se fermento simboliza pecado, como é que Deus vai permitir que o seu povo oferte pão com fermento? Sim, teve uma festa na lei que Deus mandava ofertar, e não era um, não, era 2 pães com fermento. Você sabe que festa era essa? Pentecostes. E eles não sabem até hoje explicar por que isso. Locker, desesperadamente, sem entender, ele criou um caos com os símbolos das festas. E disse que esse fermento do pão levedado que era ofertado na festa de Pentecostes simbolizava ali a natureza pecadora do adorador que estava ali servindo. Ele falava que os 2 pães representavam os judeus e os gentios. E o pão levedado, os 2 pães representavam ali o judeu e o gentio apresentando-se a Deus e a sua natureza pecadora. Isso foi uma atitude desesperada. E isso é próprio do sistema nacional, porque eles não têm revelação, eles não têm entendimento. Ao fazer isso, ele quebrou todo o simbolismo das festas, porque o Pentecostes vem depois da Páscoa. Deus ordenou que a festa do Pentecostes fosse feita contando 50 dias depois da Páscoa, não foi isso? Por que isso? Porque as 2 festas estão interligadas. Na verdade, o Pentecostes é uma consequência da Páscoa. O Pentecostes é o resultado da Páscoa. Não poderia haver um derramar do Espírito Santo do Pentecostes sem antes ter havido o sacrifício do Cordeiro Pascal lá no Calvário. Então o Pentecostes é um resultado. Por que o pão da Páscoa era ofertado sem levedura? Porque aquilo tipificava o pecado que estava sendo morto pelo Cordeiro Pascal na cruz. Agora, por que na festa da Páscoa aparece o pão com fermento? Porque este pão com fermento está representando algo que Deus está fazendo para ser colocado no lugar do fermento do diabo que foi abolido na cruz. É esse o simbolismo. Na Páscoa não há pão com fermento. O fermento é removido, porque simboliza o pecado que foi abolido na cruz. Mas agora no Pentecostes você tem pão com levedura, pão com fermento, para representar um outro fermento, que foi substituído pelo fermento de Satanás, que foi abolido na cruz. E que fermento é esse? O mesmo fermento em Mateus 3,33. Esse fermento é Deus mesmo, é a sua presença, é o reino dos céus, que é semelhante, é comparado ao fermento. Este fermento misturado com as 3 medidas de farinha é a mensagem da hora. Deus mesmo operando em sua igreja, o reino dos céus. Todo o Novo Testamento fala dessa hora. E esta festa do Pentecostes, por que 2 pães? Por que 2 pães na festa do Pentecostes? Porque isso era uma obra que seria repetida 2 vezes. 2 vezes no Pentecostes, Deus iria se manifestar de uma forma peculiar, enviando um mensageiro, enviando a coluna de fogo, e esse mensageiro com uma palavra, com uma mensagem, porque o fermento ali do Pentecostes simboliza isso. Nós tivemos 2 Pentecostes, um no alfa e um no ômega, por isso os 2 pães com levedura, porque essa levedura, este fermento é Deus mesmo se manifestando em 2 ocasiões, no alfa da igreja e no ômega da igreja. Quando ele diz que aquele fermento do Pentecostes é o pecado, ele está revivendo o pecado que foi morto, que foi abolido na festa da Páscoa em termos simbólicos. Então é isso que eu estou dizendo, que essa interpretação anula as Escrituras, anula o simbolismo das festas. É isso que a palavra está dizendo. Este fermento é Deus mesmo. É Deus mesmo fazendo uma obra. E o que ele disse que esse fermento ia fazer com a farinha? Ia levedar. Não é isso? Misturar o fermento com a farinha até ficar tudo levedado. O que é levedar? Crescer, 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 crescer. Jesus disse, isto é o reino dos céus. Esta é a obra de Deus, da sua presença em meio ao seu povo. Em meio ao povo e dentro do povo. O fermento de Deus. Quando o fermento de Deus foi derramado no Pentecostes, o que aconteceu? Aquela massa reunida lá, começou a encher o Espírito Santo e saltou pelas portas, saltou pelas janelas, falando em línguas, porque ali era o fermento de Deus, dando levedura, fazendo crescer a massa. Dando vida à palavra. Porque a farinha tipifica a palavra. E quando você tem só o pão sem o fermento, você tem a palavra sem Deus, a palavra sem vida.
Eu quero dizer para você que uma das coisas que nós mais temos visto aqui é muito farinha, muito palavra, muito versículo, muito parágrafo, e não tem o fermento de Deus. Eles conseguem ver o fermento do diabo, mas não conseguem ver o fermento de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, o profeta nos ensinou, não mude disso. O profeta disse que o Satanás faz tudo que Deus faz, só que ele personifica para o ruim. Se o diabo tem um fermento, é porque Deus antes tinha o seu. O que Satanás faz é tentar copiar aquilo e muda para o seu propósito. Se o diabo tem um fermento, Deus também tem um fermento. Você nunca ouviu isso aqui. Isso nunca foi dito antes. Deus tem um fermento. E o fermento para essa hora é esta mensagem. Porque só a mensagem da hora tem o fermento que leveda a massa, que dá vida a esta palavra. Diga graças a Deus. Vamos lá, vamos começar aqui. Já terminei com Locker? Já terminei. Bom, o que ele fala não faz sentido. Ele tentou dar a interpretação dele pessoal, mas ele não é profeta, não tem vindicação. Tem que ser crente dessa mensagem, tem que ter revelação dessa mensagem para você entender as escrituras, porque é parábola. Ela fica encoberta porque ela é encoberta para aqueles que não nasceram para essa palavra. Então o ministério paralelo trabalha para você ficar confuso. E tudo que o diabo conseguir fazer para te distrair, dar atenção para uma outra doutrina, um outro pensamento, um outro ensino que não seja para Deus, ele vai fazer. Ok? Vamos continuar aqui. Então, a parábola do reino dos céus. Jesus não está falando do Éden de Satanás, está falando do Éden de Deus. É o fermento de Deus. E a melhor forma de você entender melhor essa parábola é ler um outro texto onde ela é mencionada dentro do seu contexto. Porque existe uma outra escritura do Evangelho, onde essa parábola é citada, mas dentro do seu contexto. Onde ali você entende por que Jesus contou aquela parábola. Ele contou aquela parábola para ilustrar uma coisa que aconteceu. O livro de Mateus apenas fez a lista. Mas o livro de Lucas, eu queria que você lesse comigo, você vai ver esta citação, essa parábola sendo repetida, mas ali você vai entender por que ela estava sendo contada. Você vai ler isso lá em Lucas capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do versículo 10 até o versículo 21. Ocorreu uma situação ali dentro de uma sinagoga. E Jesus, para ilustrar o que aconteceu ali dentro, ele conta duas parábolas. Lucas 13, verso 10 a 21. Diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, escute isso, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar, neste, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E agora escute isso aqui. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? Agora ele vai contar duas parábolas para ilustrar o que aconteceu ali. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta e cresceu e fez grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. Irmão Diógenes, o que essas duas parábolas têm a ver com o que aconteceu ali? Pois é, ele está usando estas duas parábolas para explicar aquilo. Essas duas parábolas ajudam a ilustrar. Agora, claro, essas duas parábolas têm sido mal interpretadas pelo sistema denominacional. Eles dizem que essa árvore que faz crescer e fazer ninhos, eles dizem que é o sistema denominacional com as suas várias doutrinas. Bom, não vale a pena comentar. Vamos lá. Ele usou essas duas parábolas. A primeira foi essa:
Um grão de mostarda que o homem tomou, lançou na horta, cresceu e fez grande árvore. Uma sementinha pequenininha, foi plantada, cresceu, até os galhos se estenderem. E os pássaros vieram e fizeram ninhos. Depois ele conta outra parábola. Um fermento que é colocado em farinha. E a massa começou a levedar e crescer. Jesus pega essas duas figuras e diz: isto é o reino dos céus. Agora, eu não sei se você vai se recordar, mas no culto anterior eu disse que a Parousia está aqui para produzir dois grupos. Há um grupo que aceita a mensagem e há um outro grupo que rejeita. Como que nós lemos no início, essa palavra, este aroma, a fragrância, o conhecimento de Deus é um cheiro de morte para a morte e cheiro de vida para a vida. E se você prestou atenção, quando Jesus fez a obra aqui, nessa sinagoga, foi-se criado ali dois grupos se dividiram, porque é isso que a Parousia faz quando ela se manifesta, está presente fazendo a obra. Dois grupos são criados. Há um grupo que rejeitou, que não gostou, aquilo para eles foi cheiro de morte para a morte. E qual foi o recurso que eles usaram para contrariar, combater a obra do Espírito Santo, a obra de Deus ali? A letra diz, a lei falou. O que é isso aqui? Farinha sem fermento. É isso que Jesus estava fazendo, para ilustrar. Farinha. Tem muita gente, tem muita farinha, muita letra, muita escritura, muito parágrafo, mas não tem espírito, não tem entendimento, não tem o fermento de Deus. Agora vamos lá, vamos começar. Você já está começando a entender. Ele usou a figura do grão de mostarda que começou a crescer. O que é isso aqui? Essa é uma obra visível. Essa parábola Jesus contou para ilustrar o reino dos céus em meio a nós. Você tem aqui um tabernáculo com o povo reunido, você tem outra cidade, mais um outro povo reunido, você tem lá em Francisco Morato, você tem lá em Minas Gerais, você tem nos Estados Unidos, em todos os lugares onde a mensagem da hora é pregada, você tem ali o povo se reunindo. Essa palavra está falando deste mover de Deus que vem ao nosso redor, o reino dos céus, a Parousia se movendo em nosso meio. E a parábola do grão de mostarda fala do quê? Fala da obra do reino dos céus operando dentro do crente, porque tem duplo sentido. O reino dos céus em meio a vós e dentro de vós. E esse povo estava se regozijando, por que isso? Porque era uma obra que Deus estava fazendo ali nos seus filhos, dentro deles, convertendo seus corações, preparando para receber a mensagem, como o ministério do Elias faz, ele está preparando, é uma obra que você não vê, mas é o reino dos céus operando, tanto externamente como internamente, em nosso meio e dentro de nós. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, estamos quebrando uma tradição aqui esta noite, igreja. Saiba você disso ou não? Ok. E deixa eu dizer uma coisa, esse pessoal que está interpretando errado, escute isso aqui. O cavalo está passando encilhado, meu amigo, eu vou montar. Achou que ia deixar passar isso aqui? Não. Quando o ministro da mensagem pega uma interpretação como essa de Locke, que é uma interpretação denominacional, e usa para combater, qual é o objetivo deles fazer essa interpretação? Eles querem combater a doutrina que está sendo pregada com doutrina de homens. Eles usam essa interpretação para dizer, olha, eles estão misturando o fermento com a palavra. Então, assim faz alguns ministros, eles estão pegando tradições e misturando com a palavra revelada. Só que essa interpretação de Laodiceia, foi um laodiceano que inventou isso. Quando eles pegam essa interpretação e trazem para a mensagem, para combater essa coisa que é sendo feita, eles mesmos estão se autocondenando a fazer isso, porque eles mesmos estão fazendo isso. Pegando uma interpretação de Laodiceia e misturando com a mensagem. Eles estão condenando a si próprios fazendo essa coisa, com essa interpretação. Achou que ia deixar escapar? Falei, pronto. Agora vamos continuar. Veja, dois grupos foram separados ali. Há aquele que tinha só o conhecimento da letra, só o conhecimento da palavra, só a escritura, só parágrafo, mas não tinha fermento. E como eu disse, nós temos visto muitos lugares aí, onde você vê farinha, você tem farinha, palavra, mas falta o fermento. Falta o mover de Deus ali. Porque Deus, através do seu Filho, disse, minhas palavras são o quê? São espírito e são vida. Espírito e vida. E o fermento, ele faz o quê? Com a massa leveda, faz crescer. Por quê? Porque é vida, o fermento de Deus traz vida. Você tem que ter a farinha, você tem que ter a palavra, mas você tem que ter o fermento nisso aqui. Lá na Páscoa você tem o pão sem fermento, porque é o fermento do pecado que é abolido na cruz pelo Cordeiro Pascal. Mas agora no Pentecostes você tem o fermento, porque é Deus preenchendo o vazio deixado pelo fermento do pecado que foi abolido. Diga glória a Deus se você está entendendo isso. Então o que é isso? Isso é a mensagem da hora, o fermento de Deus é a mensagem da hora, que é uma mensagem de preenchimento. Diga isso comigo, a mensagem da hora é uma mensagem de preenchimento.
Irmão Diógenes, eu nunca ouvi falar disso. Vou ler aqui da mensagem para você agora. Vamos lá. O irmão Branda pregou isso no sermão Torre de Babel. O próprio título para mim já é uma Babel, porque isso aqui é uma confusão. O texto em inglês lá não é Torre de Babel, não. O título do sermão em inglês é A União da Unidade. Por que traduziram União da Unidade por Torre de Babel? Eu não sei. Talvez pegaram do espanhol e que estava no espanhol receberam autorização para mudar para a Torre de Babel e conservaram o português, eu não sei. Só sei que no inglês lá está União da Unidade. Mas aqui está a Torre de Babel. Eu creio que vocês conhecem esse sermão, essa mensagem. Foi traduzida para nós. Ok? Vou ler o parágrafo 48 em diante. Presta atenção que o profeta aqui vai dizer. Ele vai contar uma ilustração, um caso que todos vocês já conhecem. Quando Billy Graham ministrava uma vez e conseguia tanto. Depois voltava, não tinha aquele tanto. Não é isso? Presta atenção nisso aqui. Vai ser bom você ouvir isso aqui de novo. Sei que você já conhece. Parágrafo 48. Eu o ouvi dizer diante de um grupo de pregadores, quando ele apanhou a Bíblia assim. Ele disse, este é o exemplo. Ele disse, Paulo ia até uma cidade e fazia um convertido. Ele voltava um ano mais tarde e ele tinha 30 convertidos. Ele disse, eu vou a uma cidade, agora o Billy Graham falando, e tenho 20 mil convertidos. Volto depois de um ano e não tenho 20. Agora o profeta falando. Como eu gostaria de dizer alguma coisa. Mas aquela reunião era sua. Billy Graham, escute isso aqui. Billy Graham, com a sua mensagem, está dizendo às pessoas que se arrependam e saiam do pecado. O que o profeta aqui está dizendo? A mensagem de Sodoma, os anjos de Sodoma, Billy Graham e Oral Roberts, qual era a mensagem deles? A mensagem do sair do pecado. É a mensagem do pão sem fermento. Não é isso? Faça morrer o vosso eu, pecador. Faça mortificar vossas carnes. Faça morrer aí o pecado, o fermento do pecado. Essa é a mensagem que eles tinham. A mensagem dos anjos de Sodoma era essa. Agora o profeta vai dizer, esta é uma mensagem essencial. Billy Graham com a sua mensagem está dizendo às pessoas que se arrependam e saiam do pecado. E esta é uma mensagem essencial. Sim, nós precisamos disso. Precisamos dessa mensagem de esvaziamento. Sim, nós tivemos isso. A Páscoa passou, não passou? Nós tivemos lá, como simbolismo, o pão ázimo, representando a morte do pecado pelo Cordeiro Pascal. É uma mensagem que nós temos que ter. Sim, o profeta também pregava isso. Mas não é só isso que você tem que ter. Vamos lá. E essa é uma mensagem essencial. Deus escolheu Billy Graham para fazer isto. Ninguém mais pode fazer isto como ele tem feito. Porque ele está seguindo o Senhor. Ok, tudo bem. Ele está no espírito de João, o qual antes da primeira vinda de Cristo saiu e pregou arrependimento e não fez nenhum milagre, mas ele pregou e agitou as regiões e as fez prontas para a próxima mensagem que estava vindo. Veja, é a parousia preparando algo que estava vindo, ok? Usando João Batista, o Elias daquela era, da primeira vinda de Cristo. Agora parágrafo 50. Mas hoje, Billy Graham, nosso amado irmão, está fazendo com que as pessoas se esvaziem dos seus pecados, mas ele não tem a mensagem de preenchimento. O sistema denominacional só tem a mensagem do pão sem fermento, mas nós temos a mensagem do pão com fermento, que é a mensagem do preenchimento. É bom tirar o fermento do pão, o fermento do diabo, mas depois que você tira, você tem que ter alguma coisa para ocupar aquilo ali, porque senão o diabo volta e ocupa o seu lugar de novo. Você tem que ter uma mensagem de preenchimento. E o profeta aqui está dizendo, eles não têm essa mensagem. Eles só têm essa mensagem, faça morrer para o pecado. Isso é bom, você tem que fazer isso. Mas e depois? Depois que você tira o fermento do diabo, o que você tem que ter aí no lugar dele? Você tem que ter o fermento de Deus aí, meu irmão. Você tem que ter o reino dos céus aí. Você tem que ter Deus mesmo, a presença de Deus, a parousia de Deus em você, para levedar a massa, dar vida a essa palavra. Por isso que o homem voltava lá e não tinha mais os convertidos dele, porque era só a mensagem que ele tinha de esvaziamento, mas a mensagem de preenchimento ele não tinha, mas nós temos, porque está aqui, o reino dos céus está dentro de nós, em meio a nós. Diga glória a Deus se você crê nisso. Oh, eu me sinto religioso, como diz o profeta. Oh, glória a Deus. Vamos continuar, tá bom? Tá gostando? Tá bom? Vamos lá. Agora, depois que as pessoas creram e foram batizadas, elas se encheram do Espírito Santo. Isso aqui é o quê? O fermento de Deus lá no Pentecostes. Mas veja, eram 2 pães levedados, porque é uma obra que Deus ia fazer 2 vezes. O sistema aí fora teológico não sabe disso. Eles dizem que a natureza pecaminosa, quebrando o simbolismo da... Você já entendeu?
profeta que está falando, o fermento de Deus, o Espírito Santo se movendo em seu povo. As pessoas creram, foram batizadas, elas se encheram do Espírito Santo. Isso é parúzia, essa é a presença de Deus em meio ao seu povo. Vamos lá. E este é o programa divino de Deus. Agora, se você está cheio do mundo, escute isso aqui agora. Quando você está salvo, você pode estar cheio de bons pensamentos. E assim por diante. Mas a menos que você esteja cheio de Deus. Deus enviou o Espírito Santo à terra para motivar a igreja. É isso que o fermento faz. Ela leveda a massa, motiva, dá crescimento, dá progresso. É o Espírito Santo, é Deus, é a presença, é a parúzia, é o mover de Deus. Deus enviou o Espírito Santo para promover uma motivação na igreja. E é a mensagem de preenchimento que faz isso. Motivar a igreja. Você pode estar cheio de pensamentos. O que é esses pensamentos aqui? Farinha. Escritura. Parágrafo. Você pode estar cheio disso aí, muito bom. Eu disse na outra vez que estive aqui, é muito bom você citar parágrafos, mas eu me pergunto, qual é o espírito que te move a fazer isso? O que mais que acompanha isso? Você tem farinha, mas o que mais tem que ter? Tem que ter mais alguma coisa. O reino dos céus tem que ter farinha, as 3 medidas, justificação, santificação, sinais, restauração, tudo muito bom. Mas você tem que ter mensagem da hora junto aí. Você tem isso tudo? Ou você só tem bons pensamentos? Você só tem teologia? Porque é isso que os fariseus tinham lá. Eles só tinham a letra, e a letra mata. A letra diz, não faça nada disso no sábado, porque eles só tinham farinha, eles não tinham fermento. Deus enviou o Espírito Santo à terra para motivar a igreja. Você pode estar cheio de pensamentos. Você pode estar cheio de teologia. Você pode estar cheio de cultura e um sabe tudo. Você pode ter todos os cursos acadêmicos que você conseguir fazer. Você pode se encher de cultura. O profeta está dizendo isso. Bons pensamentos. Isso tudo é o quê? Farinha sem fermento. É disso que o profeta está falando. Você pode estar cheio de religião e continuar sendo um alvo do diabo. Isso mesmo. O que o mundo precisa hoje é daquele mesmo preenchimento. O mundo, o povo de Deus, precisa de um preenchimento. Quando o vazio chega, ele precisa de um preenchimento. O que aquele preenchimento faz quando ele chega? Onde você tem dúvidas, isso traz fé. Eu não compreendi a doutrina de divindade até que eu tive a mensagem do preenchimento. Só ali minhas dúvidas foram embora. Quando você tem isso, as dúvidas vão embora, diz o profeta. Amém? Diga graças a Deus. Onde você tem dúvidas, isso traz fé. Onde você tem indiferença, isso traz amor. Veja, onde há falta do fermento de Deus, há indiferença. O povo não te cumprimenta, não te dá, Deus abençoe, vira as costas para você, pensa uma coisa, não está preocupado se o outro vai se ofender, vai se magoar. Por quê? Porque é indiferente. E por que isso? Porque não tem o fermento. Pode ter muita farinha, pode ter muitos versículos e parágrafos, mas se você não tem esse fermento, meu querido, você vai fazer isso que o profeta diz, você vai ser indiferente. Mas onde há indiferença, quando você deixa o fermento entrar ali, você tem amor. Um casamento não é bem construído se os dois cônjuges não tiverem esse fermento. Se você não tiver esse fermento, você vai ser indiferente ao outro. E você só vai fazer críticas ao outro. E se o casamento acabar, você vai sempre culpar o outro. Quando na verdade o que deve ter faltado foi fermento na tua vida, meu irmão e minha irmã. É disso que você precisa. Quando você tem fermento, a massa se motiva, ela cresce. Aleluia. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. O que aquele preenchimento faz quando ele chega? Onde você tem dúvidas, isso traz fé. Onde você tem diferença, isso traz amor. Onde você tem ódio, isso traz companheirismo. Veja, quando não há o fermento de Deus, não há companheirismo. O povo não se ama, o povo se isola, o povo não se comunica. Mas onde há o fermento, há companheirismo. Diga graças a Deus. Essa mensagem é tão viva para aquele dia como agora. Você tem ódio, isso traz companheirismo. E então a igreja de Deus viva algum dia será unida sob uma grande cabeça. E aquela será a cabeça de Deus. Deus dentro do corpo unido de Cristo será o governante e o rei do Senhor sobre toda a igreja, sob o seu controle. Então, a mensagem da hora é a mensagem de preenchimento. Leia, estude, leia as traduções,
estude os parágrafos, busque a farinha, busque o conhecimento, mas antes, acima de tudo, tenha também este fermento. Seja cheio deste fermento, porque qualquer coisa que o inimigo fizer para tirar a tua distração, ele vai fazer. E isso vai ser o quê? Para não deixar o fermento ocupar o seu lugar, para não operar na sua vida a obra que Deus quer fazer. O que o inimigo puder fazer para desfazer a obra do Senhor na tua vida e no nosso meio, ele vai fazer. Então o que você tem que fazer é ficar atento, não sair da fileira, mas não se descuidar com nada, não ficar desatento com nada, mas manter-se firme, recebendo esta mensagem, focalizando tua vida nela e deixando essa levedura, este fermento de Deus aí, meu irmão, frutificar e fazer crescer e crescer e crescer e crescer e crescer. Porque isso, disse Jesus, é o reino dos céus. Agora existe somente uma ocasião em que essa palavra 3 medidas de farinha foi citado mais de uma vez na Escritura. E isso foi, sabe aonde? Lá em Gênesis 18, quando Elohim visitou Abraão debaixo dos carvalhais de Mamre. Elohim apareceu, o Senhor apareceu para Abraão com seus 2 anjos e, bom, é melhor eu ler o texto, porque eu notei aqui, fica mais fácil, vamos lá. Gênesis 18, versículos de 1 a 10. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre. Estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, ele levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe de teu servo, que te traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Verso 6, e Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de farinha, a mesma da parábola de Mateus 13:33. E você já sabe o que as 3 medidas simbolizam: justificação, santificação, restauração dos dons. Só está faltando o que aqui? O fermento. Mas o que é o fermento? O que diz que é o fermento? Vamos lá, vamos continuar a leitura. E tomou manteiga e leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. Elohim comeu. Mas aí você vai perguntar, mas aí, irmão de Jó, está aqui, as 3 medidas, cadê o fermento? Mas o tempo todo estou dizendo que o fermento é Deus. Elohim, o fermento está ali. Elohim está ali comendo e participando. E qual foi a mensagem que eu disse que a parousia está dando aqui, promovendo? A parousia está o tempo todo preparando a noiva para o noivo, dizendo: prepare-se, Jesus está voltando, o filho está chegando. E depois que Elohim participou daqueles elementos, os 3 medidas de farinha e tudo mais, o que aconteceu? Você lembra? Depois que ele terminou de comer, disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ele disse: ei-la lá, aí na tenda. E disse: certamente tornarei aí a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda e estava detrás dele. Essa é a obra da parousia. A parousia está aqui agora dizendo: igreja, prepara-te, o filho está voltando. E quando Elohim participou, o que foi que ele disse? Prepare-se, Abraão, prepare-se, Sara, o filho está chegando. Essa é a mensagem da parousia. Agora você observa que quando aqueles 2 anjos foram lá para Sodoma, a palavra faz questão de dizer que o pão que Ló serviu para os anjos de Sodoma era pão sem fermento. Porque isso é que o profeta falou. Essa é a mensagem dos anjos de Sodoma, o pão sem fermento. A mensagem do esvaziamento. Mas ali debaixo do carvalho de Mamre você tem Abraão, o povo eleito representado ali, com as medidas de farinha, todas elas, mas você tem ali Elohim, o fermento, Deus ali. O sistema nacional tem o quê? O pão sem fermento, mas nós temos o pão com fermento, o fermento de Deus, que é essa mensagem da hora. Diga graças a Deus. Aleluia. Então é isso que Deus quer fazer. Deus quer promover essa obra de crescimento. E Deus está fazendo aqui, porque é Deus mesmo que está aqui. Elohim está aqui dizendo: prepare-se que o filho está chegando. Prepare-se que o filho está vindo. E Ele está fazendo isso através da sua palavra. E quando você crê nessa palavra se encarna em você. Você se torna essa deidade. Você se torna essa palavra encarnada em você. E quando você fala esta palavra, você tem ali Deus falando através de você. E você tem através disso a repetição do que aconteceu com José quando apareceu para Faraó. Você lembra quando José apareceu para Faraó para interpretar os sonhos do Faraó? Ele disse: haverá 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E o Faraó perguntou: o que devo fazer? Quando você tiver os 7 anos de fartura, você tem que procurar alguém que consiga administrar a casa do Faraó, para que depois, quando houver o tempo de escassez e de penúria, o povo do Egito não passe fome e necessidade. Você tem que escolher alguém aí que possa administrar as terras, as lavouras. O Faraó disse: eu não tenho ninguém a não ser você.
Você vai ser este homem, você vai ser meu administrador, você vai ser o segundo depois de mim. E você lembra o que foi que Faraó fez? Ele mudou o nome de José para Zafenat Paneia. Você sabe o que significa essa palavra? Zafenat Paneia significa Deus fala, Deus vive por teu intermédio. O faraó estava dizendo, eu não estou vendo aqui um homem falando comigo, estou vendo Deus falando comigo, Deus em carne humana falando comigo. E Deus quer fazer de você um Zafenat Paneia, Deus quer falar, Deus quer viver através de você. Mas para isso você tem que ter essa palavra, você tem que ter essas mensagens, mas você tem que ter o fermento para dar vida a essa palavra. Diga glória a Deus. Aleluia. Para que você seja o quê? Aquilo que a palavra diz, sermos coparticipantes da sua natureza divina. E eu quero encerrar esse estudo com a palavra do profeta, a grande luz resplandecente, parágrafos 58 a 60. Faça a leitura e encerra a mensagem para os irmãos. O profeta diz assim, o que eu tenho, é para resumir o que eu tenho ensinado aqui. A parousia está aqui para promover a vinda do Senhor. Deus está aqui operando, movendo o seu povo, dando a ele o seu fermento, para que a massa levede. Para que isso, irmão Jorge? Porque Ele quer isso, Ele quer que você cresça, Ele quer que você progrida, Ele quer que você avance, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. E isso não tem fim. Porque você acha que isso aqui, esse fermento é só até quando? O reino dos céus não acaba, meu irmão, o reino dos céus é eterno. Esse fermento não é só até a ressurreição, o arrebatamento. Depois está tudo bom. Não, vai ter mais. Você vai ter a nova Jerusalém, você vai ter mais crescimento. E depois acabou. Não, você vai ter novos céus, nova terra. Não acaba, meu irmão, não tem fim. Isso é acima, crescendo indefinidamente. Porque nosso Deus é um Deus de continuidade. Diga graças a Deus. O profeta diz aqui, quando algo acontece que ancora aquela esperança em você, que não importa quão doente você fique, depois não adianta de jeito nenhum o diabo procurar tentá-lo com algo contrário, para tirar a tua atenção, para tirar o teu foco. Está ancorado para sempre. Não importa quanto o inimigo faça você tentar viver uma vida errada, você está ancorado para sempre, pois você entrou na presença dEle. Diga glória a Deus. Dentro de uma luz divina que mudou o seu ser mais íntimo e pôs um gozo, com campainha de salvação, tocando dentro de seu coração, acerca do qual o mundo nada sabe, porque eles não podem ver isso, os teólogos não conseguem chegar a isso, mas o povo eleito consegue ver. Aleluia, que você passou da morte para a vida, diga glória a Deus. A morte e suas sombras fugiram de você, e você se tornou uma nova criatura quando você entrou nessa luz divina. Enquanto aqueles magos permaneciam fascinados, enquanto eles observavam aquela luz, finalmente eu posso ouvir um dizer para o outro, não é este um sinal magnífico de que algo está para acontecer? Verdadeiramente, hoje também, quando nós entramos na presença do Senhor Jesus Cristo, é um sinal divino de que algo está para acontecer. Sua gloriosa segunda vinda está próxima. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Aplaude o Senhor Jesus Cristo, pastor.